Olá, estamos aqui para mais uma gravação do Encontros Cast. Eu sou Fabiana Roth, sou fisioterapeuta da Oncologia DOR e juntamente com a minha amiga Sabrina Chagas, a gente coordena e leva para frente esse projeto para pacientes, para acompanhantes e afins. São abordados vários temas importantes durante o tratamento oncológico, pós-tratamento oncológico, prevenção do câncer também. Todos os temas abordados, eles se encontram na página do YouTube da Oncologia DOR e também no Spotify. Então, todos lá, gente, aproveita porque tem vários assuntos interessantes e importantes para todos. E hoje, para falar desse assunto especial, do tema que a gente vai abordar sobre como lidar com os efeitos do tratamento oncológico, os mitos, as verdades. A gente traz duas pessoas especiais que a Sabrina já vai apresentar, porque eu vou passar para ela agora a palavra. E a gente está muito feliz, né, Sá, de estar aqui com essas duas pessoas que a gente sempre quis reunir, né? A enfermagem com a medicina, né? Tá tudo ali, todo mundo junto. Sá, é com você. Obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada, Fabi. Te amo, tá? Amo mais, amo mais. A gente está aqui, uma equipe multidisciplinar. Olha que coisa mais linda, gente, que é o que a gente traz desde o primeiro episódio, né, Fabi? A gente sempre trazendo a importância desse olhar. E com duas pessoas maravilhosas, né? A gente está com o Daniel Mussi, que é um oncologista da Oncologia DOR. Ele também é staff do Hospital Federal dos Servidores e também é pesquisador. Olha que chique! Lá do IDOR. E também, não menos chique, temos Ayla Viana, enfermeira da Oncologia DOR e também gerente da enfermagem da Oncologia DOR. Bem-vindos a vocês dois. Trazendo aqui a nossa introdução, né? Quando o paciente chega, né, Dani, a gente vê muito isso. O paciente senta na nossa frente, na primeira consulta ele já traz uma mala cheia de ideias de como vai ser a quimioterapia, ele já se imagina com a queda do cabelo, ele já se imagina longe das suas atividades, muitas vezes ele não sabe se ele pode conviver com as pessoas do dia a dia, se precisa se afastar. Então, a gente vai navegar por esse rio, né, sobre essas questões, e quero passar a palavra para o Daniel e para a Ayla falar um pouquinho de como receber esses pacientes. E para a Ayla, a gente muitas vezes, né, passa o paciente, fala para ele passar na enfermagem e vocês têm uma consulta tão completa, acho tão bonita a consulta de vocês e nem sempre na primeira consulta eles entendem o tanto que vocês vão abordar, né? Então, Daniel e Ayla, sejam bem-vindos. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Fabi. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Deixa eu ajeitar minha postura aqui. Outro dia eu tava assistindo um podcast. Tava assistindo um podcast e aí a dica de um especialista que você deve fazer a pose do super-homem pra ganhar confiança. Muito bom. Depois de então eu tenho visto se isso por acaso é bom, mas eu sempre faço isso aqui também, então acho esse um tema super relevante e porque tratamento oncológico envolve muitos conhecimentos que você leva de antes e de outras coisas que você vê, né, em outras pessoas, né, e muitos mitos com tudo isso, né. A gente conversa muito com os pacientes que, às vezes, o desconhecimento é um dos principais responsáveis pelo medo, né. O medo, ele existe, né, quando a gente fala em oncologia, né, a gente fala, né, os pacientes têm medo de diversas coisas, mas muitas coisas realmente com o conhecimento, uma vez que a gente sabe, isso vai se desconstruindo. Então eu acho isso um dos cernes da nossa especialidade, né, e do nosso cuidado. Sabrina, Fabi, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E é muito importante, como vocês bem falaram, uma equipe multi aqui, abordando e discutindo um tema super importante. Como o Daniel disse, muitas das vezes o paciente chega aqui pra gente, no salão da QT, completamente com dúvidas e cheio de mito, né? A oncologia por si só, a quimioterapia, ela já vem com aquele histórico de muitos mitos. O que vai acontecer comigo? Não vou parar minha vida nesse momento. E não é bem assim, né? Então, a gente está aqui, essa mesa ótima para a gente discutir, orientar nossos pacientes queridos realmente o que é verdade, o que não é verdade, qual a melhor orientação, o que deve fazer, o que não deve fazer. E aí, Ayla, me conta, o Daniel, a gente atendeu o nosso paciente, prescreveu uma quimioterapia
E aí demora aquela saga do plano autorizar a quimioterapia, mas tem uma consulta com a enfermagem, né, nesse intervalo ou logo imediatamente antes do tratamento. O que vocês conversam nessa consulta? Nessa consulta a gente sempre tenta orientar o máximo possível de acordo com o protocolo, né? De acordo com a medicação do paciente. A gente explica os fluxos da clínica por si só, o horário, como que a gente faz contato. E a gente começa a destrinchar o tratamento. Conversa sobre intervalo, de quanto tempo ele tem que vir na clínica, quanto tempo ele vai ficar com a gente fazendo o tratamento, o que ele pode sentir quando ele começa a sentir, porque muita gente fala, hoje já vou sair daqui super enjoado. A gente fala, não é bem assim. Também você não vai ficar tão enjoado assim de não poder sair da cama. Então, nessa consulta, a gente tenta direcionar realmente para ele entender. A gente entende que nesse primeiro momento, primeiro dia de tratamento, ele já vem com um bombardeado de informações ao longo de toda a trajetória dele, né? Então, a gente tenta ali sempre sentir como que está o paciente, familiar, e dar o maior número de informações possíveis para ele entender como que vai ser a trajetória dele durante esse tratamento. E sempre à disposição, informando que em qualquer momento que ele tiver dúvida, ele pode entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, ligar pra gente, ou então no próximo tratamento também, se ele sentir alguma coisa, alguma dúvida, ele relata pra gente. Na nossa instituição a gente tem um aplicativo, né, que é uma ferramenta muito útil e atual, que ele consegue fazer um diário de sintoma pra ele, até quando ele chegar aí pra vocês na consulta de retorno, e vocês perguntarem, como você passou? Ele consegue abrir aqui o app dele, eu senti enjoo, cansaço, uma fadiga muito intensa no dia tal, então isso vem agregar, né, para ele acompanhar essa jornada dele pós-tratamento. Muito bom. Eu queria perguntar para os dois, né? E para a Ali, aproveitando que ela falou da primeira consulta, o que os pacientes têm mais medo, assim, né, que chega assim para consulta, o Daniel fala, tem que fazer químio, e aí o que o paciente tem mais medo? Qual a maior angústia do paciente ou da paciente, né, Daniel, que faz mais mama, nesse momento assim dessa consulta, quando ele recebe a notícia que precisa fazer químio, quando ele chega para fazer a consulta da quimioterapia com vocês? Eu percebo que muitos pacientes têm dúvida como que vai ser a vida dele, né? A partir de hoje, eu vou ter que parar tudo que eu já estou acostumada a fazer? Vou ter que parar de trabalhar? Eu sou uma pessoa ativa, me exercito diariamente, vou ter que parar de fazer essa atividade física que eu faço? Vou continuar podendo ter convívio com o meu grupo social, de amigos, familiares? Quais cuidados que eu posso ter? O que eu posso comer, o que eu não posso comer? Ele entra naquele mundo cheio de dúvidas, né, cercado de mitos e verdades. Então, a gente percebe muito, mulheres, né, tem muita preocupação com a queda do cabelo, a aparência física. Então, são diversas dúvidas, né? O paciente, ele vem com várias dúvidas, mas o que eu percebo realmente como que vai ser minha vida agora? O que o tratamento vai interferir na minha vida que eu fazia e agora eu não posso fazer? Muitas das vezes ele continua com todas as atividades que ele fazia, né? Pode continuar trabalhando, atividade física também, se encontrar com familiar, amigo, mas eu percebo que a principal angústia, questionamento deles é: e agora? O que eu vou fazer? Como que será a minha vida a partir de hoje que eu tô começando meu tratamento? Eu concordo total com a Ayla. Eu acho que é exatamente isso. O que vai ser daqui pra frente, né? Talvez assim, claro que essa é uma coisa muito individual, né? E para cada paciente uma coisa pega mais do que a outra. Acho que cabelo é o melhor exemplo, porque para algumas pacientes é o ponto mais importante, para outros pacientes é um ponto minor, né? E a gente vê isso. Agora, o que vai ser da minha vida daqui em diante, talvez seja a grande pergunta que dá medo, né? A gente fala um pouco dessa questão do desconhecido, né? Essa incerteza, né, que gera o diagnóstico de câncer, eu acho que talvez seja principalmente o que dá medo. E também a gente trazer a perspectiva para os pacientes, para as pacientes, que eles podem continuar a fazer planos e devem continuar a fazer planos, é uma coisa super importante, até nessa primeira consulta mesmo, para a gente voltar a abrir o horizonte, né? É isso, cada um tem, né, cada um tem a sua história, né, e enfrenta isso de alguma maneira. Por exemplo, hoje uma paciente que eu atendi, a primeira paciente, ela resolveu, antes da químio mesmo, raspar o cabelo, né, e
tá assim, aí eu perguntei, dificilmente eu pergunto isso para paciente, eu deixo elas falarem, mas eu perguntei, mas como é que você se sente, né? Você tomou essa decisão, e assim, isso é a grande minoria que eu vejo. Ela falou assim, eu prefiro estar assim, isso não me incomoda, o que eu pensei que pudesse me incomodar mais é ficar perdendo o cabelo no meu travesseiro, perdendo o cabelo na minha casa. Então, eu optei por isso para mim. Agora, já temos outras pacientes que é isso que você falou, o sofrimento é muito grande, né? A alopecia, a perda do cabelo, mesmo tendo a opção da touca, é um medo que eu vejo isso no meu dia a dia. Sei você, sabe? Não, demais. E o paciente já vem com essa ideia de que o cabelo vai cair. E é interessante que o imaginário da oncologia ele é tão vasto que a pessoa, muitas vezes, eu vi isso acontecer muitas vezes, elas já pensam que vão fazer o tratamento e na infusão o cabelo já cai. Né? E aí a gente percebe como, né, que a gente tem um imaginário, né, e mitos, né, presentes diariamente na vida das pacientes. Mas eu quero aproveitar que eu achei o máximo ela trazer catéter. Eu tô dando pra falar sobre isso. Aí ela trouxe um catéter e eu vou perguntar pro Daniel e vou perguntar pra Ayla. Daniel, assim, isso é uma coisa muito individual, né? Varia de acordo com o tratamento. E além de variar de acordo com o tratamento, tem médicos que têm preferências pessoais sobre como é que vai fazer essa infusão de tratamento, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, como é a sua vivência em relação a isso, se é uma dúvida constante quando a gente fala que vai pedir um porta-cat, um catéter implantável. Então, eu queria que você falasse um pouco desse tópico especificamente. Como é que a gente organiza, né, o nosso raciocínio? E eu acho que é a pergunta que geralmente vem cedo, né? Que os pacientes trazem pra gente, porque às vezes isso traz algum outro conhecimento, alguma outra pessoa já falou, ele viu algum conhecido fazendo também, usando o catéter, então é uma dúvida que geralmente chega nas primeiras consultas pra gente. O que a gente raciocina, né? Quando a gente fala, a gente tem que ver o tipo de quimioterapia que o paciente faz. Algumas quimios correm em 2 dias. Essa quimio a gente fala com o paciente que ele não vai ficar sentado na poltrona da quimioterapia por 2 dias. Ele vai levar a quimioterapia para casa. E o modo dele levar a quimioterapia para casa, numa bombinha infusional, é colocando o catéter que fica ali ativado. Uma outra coisa é o tempo que a gente espera fazer do tratamento, né? Então, cada paciente tem um tempo esperado. Alguns pacientes a gente não tem um tempo pré-definido, então isso ajuda a gente um pouco a raciocinar. E também a própria sinalização da enfermagem de se aquela paciente tem uma rede venosa difícil, porque quando a enfermagem da quimioterapia fala que a veia é difícil, fala assim, olha, acredite, porque realmente vale a pena a gente prevenir alguma situação ruim para o paciente, para a paciente, durante a infusão, de não ter acesso, de chegar a esse momento. Não sei se ela quer... Eu particularmente adoro esse tema, né, acesso vascular, assim, quando a Fabi me convidou, eu já pensei, eu tenho um catéter lá de treinamento, vou levar, e coincidentemente ontem tive um paciente que ele tinha que colocar um catéter, ele estava cheio de dúvida, ele, como que é, como vocês acessam isso? Por que eu tenho que colocar o catéter? Realmente era um tratamento que ele tinha que fazer a bombinha infusional, né, de 5FU. Então, eu achei super pertinente, porque tem gente que nunca ouviu falar o que é um catéter, o que é um porte, né? Então, isso daqui eu adoro, por mim todos os pacientes tinham, né? Todos os pacientes teriam, que é uma via segura, fácil acesso, ela, ao longo do tempo, dependendo do tratamento, né, a rede venosa do paciente, ela vai ficando um pouco mais fragilizada, que são múltiplas punções que acontecem semanalmente, quinzenalmente, a própria medicação, ela pode trazer uma irritaçãozinha ali para o vaso sanguíneo. Tem paciente que, historicamente, ele já tem uma dificuldade de acesso mesmo, fisiologicamente, então, e a quimioterapia a gente tem que ter muita atenção nesse acesso vascular. Então, o catéter, para determinadas situações, ele é fundamental, né? Então, é um dispositivo que coloca numa cirurgia, uma cirurgia simples. O paciente, ele interna no dia de manhã, à tarde ele já está de alta. Ele é um dispositivo super seguro. Ele fica aqui, tem até um simulador aqui, ele fica embaixo da pele do paciente, onde a gente consegue palpar e com uma agulha específica, né? Não é qualquer agulha e também não é qualquer profissional habilitado para ativar esse catéter. E a gente vai ter uma via segura,
uma via mais profunda, né? De uma veia mais profunda. É uma via segura, de fácil acesso e mais confortável para o paciente, né? Então, todos os pacientes que tiverem a indicação de conseguirem o catéter, assim, é excelente. Que pode ser tirado, né? Isso depois, é importante, Então, assim, exatamente. o paciente não precisa levar o catéter para a vida toda. Depois, se a gente não precisar mais usar o catéter, a gente programa a retirada do catéter e a vida segue. Mas com o catéter, a vida segue normal também. É isso que eu falava. Pode fazer suas atividades de lazer. A gente fala assim, pode entrar na piscina? Pode tomar banho? Pode. Posso passar a mão em cima? Assim, pode. Vida normal. Isso é só um dispositivo que vai facilitar, ajudar nessa jornada aí do tratamento. Muito bom. Nossa, muito bom isso. Só um parênteses, quem tiver no Spotify, vai no YouTube, na playlist. Para ver a imagem. imagem. Para ver a imagem do Exatamente, exatamente. E assim, o catéter, tem algumas pacientes que são muito resistentes, né? E acho que quando elas são abordadas, ou eles são abordados pela enfermagem, nossa, acho que muda tudo, né? Porque acho que a enfermagem tem um olhar, assim, para falar sobre... Porque eu amo a enfermagem, gente. Eu dou bom dia, boa tarde, todo dia na enfermagem. Ela passa lá, quando chega na unidade, passa lá. Hoje mesmo, como que o cuidado, né, da enfermeira é fundamental. Hoje... Estava na unidade da Gávea com a Aninha. Uhum. Aninha, vem cá, Fabi. Oi, Ana. Vamos lá, eu quero escrever uma frase no meu jaleco. E todo dia ela coloca o nome, uma frase de motivação. Gente, isso é lindo demais. Ela fala assim, hoje eu acordo de manhã, penso na frase e coloco para os meus pacientes. Gente, isso é um cuidado, né, que não tem preço. E outra coisa, vai a dica. Se tiver com vontade de comer algum docinho, algum chocolate, é só ir na enfermagem, porque, gente, para ganhar presente, porque os pacientes são muito gratos por esse cuidado, né? Bem, do catéter a gente falou, e eu queria voltar na touca de crioterapia, porque as pacientes têm muita dúvida, assim, em relação quais os cuidados que eu tenho que ter com a touca enquanto eu estou usando a touca. E também, Daniel, eu ouvi dizer, não sei, não tenho certeza, que mesmo tendo queda, é importante usar a touca porque favorece o crescimento do capilar. Eu não sei se isso procede, se você puder comentar alguma coisa do benefício de se usar a touca mesmo tendo alopécia e os cuidados em relação à touca, porque tem muita dúvida. Pode lavar, pode prender, tem que cortar, né? Posso entrar na piscina, não posso, né? Enfim. É uma ótima pergunta, Fabi. A touca também é uma tecnologia que vem para ajudar nessa redução da queda, mas durante o tratamento a gente também tem que ter alguns cuidados, né? As pacientes que começam... Hoje, as pacientes, né, que a gente cada vez tem um pouquinho, mas realmente o nosso público maior do uso da touca é o público feminino, mas às vezes quando pinta aí um homem também fazendo a touca. Mas geralmente a mulher que tem um cabelo maior, a gente pede que a touca ela não evita 100% a queda, mas ela evita bastante a queda. Então, as pacientes que começam o tratamento, tem um cabelo muito grande, a gente sempre pede para cortar mais ou menos na altura do ombro, porque o cabelo acaba ficando pesado, vai ficar mais frágil. Então, isso pode aumentar a quantidade da queda do cabelo, né? Então, a gente sempre pede para ela cortar antes de iniciar o primeiro dia de tratamento, cortar assim mais ou menos na altura do ombro. E pós o uso da touca, a gente também tem alguns cuidados, né? Não pode pintar, fazer nada de química no cabelo, a gente pede para não fazer, porque isso fragiliza o cabelo, o fio, né? Então, durante o tratamento, a gente sempre pede para não fazer nenhum tipo de química. Nada de escovas de alisamento, tonalizar o cabelo, pintar o cabelo. Também evitar de prender com aqueles elásticos muito fortes, usar arco, que também isso tudo... o couro cabeludo ele vai ficar sensível, né? Então, qualquer coisa que cause muita tração, muita pressão, isso também pode sensibilizar maior a área. A gente pede para não fazer nenhum tipo, né, desses produtos químicos ao longo do tratamento, até mais ou menos 3 meses após a finalização, que é o tempo que o cabelo volta a crescer num ritmo maior. E evitar também de lavar muitas lavagens, né?
todo dia, então a gente pede para espaçar, deixar mais ou menos de 48 a 72 horas, ou seja, lavar o cabelo a cada 2, 3 dias. Também sempre usar um shampoo, um condicionador mais neutro, sem corante, parabenos. Então a gente sempre pede para usar De bebê? De bebê. A gente sempre vai aquele shampoozinho de glicerina, né? A gente sempre dá essa orientada para usar, aquele amarelinho, cheirinho de bebê, né? A gente pede para elas usarem também, pentear o cabelo, evitar usar escova, um pente de dentes largos também, que ao longo do tempo você percebe uma queda do cabelo, mas você percebe também um crescimento com o uso da touca. Talvez esses homens que estejam fazendo muito sejam meus pacientes, tá? Eu, como um homem que luta pelos meus fios de cabelo, eu sempre falo com os pacientes que eles podem usar a touca para preservar. Com certeza. Né? E é muito curioso que, assim, a taxa de adesão dos homens no uso da touca é grande. Assim, pelo menos na minha casuística, assim, muitos homens querem fazer touca para preservar o couro cabeludo, né, o cabelo. E isso fala um pouco do principal mito, né? Que quimioterapia, talvez, se tiver que falar um dos principais mitos, né, uma das principais imagens é o cabelo vai cair. Quimioterapia, o cabelo vai cair. Mas uma coisa que a gente faz uma associação um pouco subconsciente, né, do que a gente vê. Isso não é mais uma regra, né? Ainda bem, em oncologia. Primeiro que nem todo esquema de quimioterapia o cabelo cai. Tem esquemas que o cabelo não cai nunca. Isso a gente fala com o paciente e isso é uma coisa importante sempre de ser falada quando a gente for fazer algum esquema de quimioterapia cujo cabelo não caia. Até para não correr o risco do paciente acabar raspando o cabelo. Exatamente. E eventualmente sem ter essa informação, né? Mas mesmo para os esquemas que dão muita queda de couro cabeludo, a touca reduz em muito essa chance, né? Ela não é uma garantia e é isso que a gente fala muito com as pacientes principalmente, né? Porque são a maioria que usam touca. A touca ela não é uma garantia, ela não vai chegar e eu vou te dar 100% de certeza que o cabelo não vai cair. Mas ela tem uma chance grande de reduzir essa queda ou pelo menos tornar menos aparente. É uma coisa que a gente vê muito na nossa prática, que tem uma parte grande das pacientes que o cabelo cai um pouco, mas é uma percepção sutil, é uma percepção discreta. E claro que tem as pacientes cujo cabelo cai, né? Eu acho que isso a gente acaba vendo muito isso durante o tratamento, mas a gente fala, olha, escuta as dicas que a enfermagem vai te dar, esses cuidados locais. Inclusive, eu posso te passar o contato de uma paciente que o cabelo não caiu nada para ela te dar se tiver alguma outra dica mais interna, porque esses cuidados locais fazem muita diferença no uso da touca. Eu tive até uma paciente que acabou o tratamento hoje, amanhã ela colocou um mega hair, o cabelo, depois ela voltou um mês na enfermagem, meu cabelo tá caindo. Eu falei assim, não, você não pode fazer isso, espera uns 3 meses para você começar a fazer qualquer coisa no cabelo. Pintar, alisar, escovar, babyliss. Então a gente orientou, tira esse mega, guarda esse mega para daqui a uns 2, 3, 4 meses para você ter essa sensação do cabelão que você tanto gosta. Então, e só pra gente finalizar a coisa do cabelo, meu pai teve câncer de mama, né? Ele teve que fazer quimioterapia. E meu pai, ele já era careca. Ele só tinha cabelo, aquela careca no meio, mas o cabelo aqui em volta, né? Uhum. E engraçado, parece que a ficha dele só caiu enquanto paciente oncológico fazendo quimioterapia quando o cabelo caiu. Né? Então, essa questão do cabelo vai além da imagem, que é a imagem que a gente vê no espelho desde sempre, e de repente aquela pessoa não é mais aquela pessoa, né? Eu encontro com outra pessoa, e muitas vezes, como está relacionado à quimio, é quando o paciente entende, caramba, começou. E meu pai é mastologista, ele está acostumado, né? Em tese, né? Que esse costume não existe, mas ele ficou muito mal quando o cabelo caiu e tem essa relação. Vou trazer um tópico para cá que a gente conversou sobre o paciente ter vida normal enquanto fazendo tratamento, né? A gente fala, né, que boa parte das coisas que o paciente costuma fazer, ela pode continuar fazendo. E muitas vezes eu já vi, principalmente na mídia social, né? Poxa, o médico fala que a gente pode ter vida normal, mas a gente não vai ter vida normal porque o que a gente está passando não é normal. E de fato, né? A gente às vezes tem que prestar um pouco atenção nessa fala, né? Porque não é normal, né? Passar por um tratamento oncológico são muitos desafios, são muitos exames, muitos tratamentos, é angustiante de fato. Mas quando a gente aqui, Daniel e Alice, a gente fala, né?
pode manter suas atividades bem próximas do normal. Tem alguma coisa proibida, por exemplo, eu vejo que tem paciente que ainda chega lá na clínica de máscara, né? Tem alguma coisa, não pode fazer, em termos de normalidade, assim, quais as recomendações que vocês dão no dia a dia de vocês? Em relação a atividades de vida diária, eu sempre falo para o paciente ele fazer o que ele se sente confortável, como ele está se sentindo, que cada dia é um dia. Então, rotina de trabalho. Para muitos pacientes, é um direito dele ficar afastado durante o tratamento. Então, eu sempre converso com o paciente. Você vê o que você acha que vai ser melhor para você, o que você vai se sentir mais confortável. E cada pessoa vai lidar de uma forma diferente, né? Então, se você consegue pegar uma licença de alguns dias ou você quer ser afastado ao longo do tratamento, é uma decisão sua. Porque tem gente que o trabalho vai ajudar ele a lidar com essa mudança que ele teve na vida, né? Então, você, a partir de hoje, você vai ver como que vai ficar a sua vida. E como que você vai lidar com isso. Então, a melhor pessoa para decidir se você vai se afastar do trabalho ou não, como que você está sentindo ou não, é você mesmo. Então, eu sempre parto dessa orientação e oriento o paciente. Você pode fazer tudo o que você consegue fazer, mas aprendendo a conhecer o seu corpo, né? Se você está mais cansado um dia, respeita esse cansaço, realmente repousa. No dia seguinte, você está melhor, então, faz atividade física, pode trabalhar. Alguma coisa que você falou que realmente não pode fazer, eu acho que não tem muita coisa, né, que a gente orienta Cutilar pra a não unha, fazer. pode. Cutilar a unha, a gente pede para evitar, né, não tirar a cutícula, só abaixar, evitar coisas que podem dar um risco maior de infecção, dizer assim. Homem fazer barba com gilete, a gente pede para evitar também, quando tem... pede para usar o barbeador elétrico. Então, são orientações que a gente fala para evitar, né? Agora, não fazer... Uma boa pergunta. E o que você acha, Daniel? A gente, acho que agora trazendo para uma questão um pouco filosófica da medicina, a gente tem muito uma tradição de meu médico deixou versus não deixou. Eu falo para verdade. perguntar tudo para o oncologista. E a gente, inclusive, tem que usar isso a nosso favor quando a gente dá uma recomendação, por exemplo, de estilo de vida com o paciente. A gente vira e fala, olha, você pedir para um paciente, você falar com o paciente que ele pode fazer exercício é uma coisa. Você falar com o paciente que ele deve fazer exercício é outra coisa. Tem uma mobilização muito maior. Mas aí eu falando um pouco que a gente é muito dicotomizado, né? Não pode, é permitido e não é. E a gente fala muito que a oncologia, a gente naturalmente, na nossa ciência de oncologia, a gente fala de risco, né? Isso reduz um risco ou aumenta um risco. E para isso que a gente faz todos os tratamentos, né? E para nossa recomendação do dia a dia é um pouco isso também. Como ela falou, cutilar a unha é terminantemente proibido? Não é uma proibição absoluta. Agora, pode aumentar a chance de você ter uma infecção. Se a quimioterapia abaixa a sua imunidade e você tiver uma infecção na unha, pode ser uma infecção um pouco mais chata, que precisa de um tratamento um pouco mais forte. Então, a gente lida muito com isso até para o paciente ver, porque para cada paciente tem aquelas coisas que são inegociáveis, né? É verdade. Assim, então, o que é inegociável para você? Olha, inegociável para mim é esse hábito, é essa frequência, é esse dia. O que é inegociável para cada paciente, a gente conversa e a gente abre as exceções, claro, quando estão dentro de um limite, mas eu sigo muito essa frequência que a Ayla falou de o teu corpo vai impor o teu limite. Você não precisa bater nenhum recorde pessoal durante a quimioterapia, você não precisa ir além, aquela coisa de não, vambora, vamos, porque... Não, respeita um pouco o teu corpo, claro que entendendo um pouco o que é como se fosse, não uma preguiça, mas tô falando, quando é que faz parte de um desânimo mental, quando não é físico, eu acho que isso é importante, né? Cada paciente reconhecer do tipo, não, vambora, às vezes a gente tem que puxar, mas aprender a ouvir e entender o seu corpo é uma coisa super importante pra gente conseguir deixar o que pode e o que não pode, né? Que a gente fala. E geralmente eu falo sempre assim com a paciente. Pensa assim, sabe aquele sintoma, você tá aparece, vai estar ficando resfriado? Que você vai ficando mole, Então, se estiver sentindo assim, respeita. Né? Não sei, eu geralmente falo assim, respeita, porque talvez nesse dia a sua imunidade está um pouco mais baixa. Não está proibido de fazer as coisas se conseguir, mas se achar melhor, faz um pouco menos. Quer ir para academia? Ok, mas
De repente não vai fazer uma corrida hoje, faz uma caminhada, entendeu? Tá com vontade de se deitar? Respeita o seu corpo, se deita sim, descansa. Eu geralmente falo sempre isso muito com as pacientes, aquela sensação de estar resfriado, né? Que é quando a gente sente... Né? Resfriado, aquela dor no corpo, aquela indisposição. Falando um pouco desse time, isso é legal também a gente falar nas nossas consultas, né, Sá? Quando a gente fala, o paciente fala, o que eu espero que eu vou sentir depois da quimio? Olha, a primeira semana é uma semana que você vai sentir talvez o corpo mais mole. A segunda semana você vai começar a melhorar, mas é quando a tua imunidade cai. Então, a gente falando um pouco isso para os pacientes, esse timing, isso é uma coisa que ajuda muito, né? Saber o que esperar, né? Não, é engraçado que a gente, né, gravando os podcasts, a gente volta muito nesse tema. E é um tema que eu falo muito, o Dani sabe, né? De letramento, a importância do paciente saber sobre o diagnóstico, saber sobre o tratamento, que isso faz com que ele tolere melhor os efeitos colaterais, né? E também pergunte ao seu médico, né? Essa questão do paciente poder e saber a importância de trazer para a equipe de saúde suas dúvidas é fundamental. Já me sinalizaram aqui que daqui a pouco a gente vai para os minutos finais. Eu vou trazer 2 perguntas aqui que são interessantes. Para o Daniel, eu lembro que meu pai, quando ele fez a quimioterapia, é engraçado, porque ele estava habituado a ver os oncologistas prescrevendo tratamento, né? E ele é cardiopata e ele tinha medo de fazer a quimio que o pessoal chama de quimio vermelha. Então ele era apavorado com a vermelha e a gente passou a branca para ele. Aí ele, de repente, perguntou assim, tá, mas essa branca não me dá nenhuma reação na hora, não, né? Aí eu, não, pai, tá tudo bem. Então, assim, eu queria trazer esse olhar de, existem reações que podem acontecer, que a gente tem falado do depois, né? Na infusão, e se tem, o que a gente faz. E para a Ayla também uma pergunta que é super recorrente é a questão de, posso ficar com meu neto no colo, posso conviver com crianças, posso conviver com meu pet, o pet pode dormir na minha cama, porque são coisas, gente, pet é vida, né? E é uma coisa muito importante para as nossas pacientes e que é pouco falada também, essas questões. Vou começar falando das reações, que a Ayla termina falando do pet para trazer terminar com um clima positivo. Realmente a quimioterapia pode ter reação, né? Isso que a gente fala com os pacientes. Na verdade, reação alérgica todos nós podemos ter a qualquer medicamento que a gente faz, né? Então, assim, toda vez a gente fala um pouco isso para os pacientes e a gente ter essa... Talvez perguntar para o paciente se ele tem história de múltiplas alergias, alergias a alimentos, alergia à picada de inseto, ajuda a gente até a ter uma ideia se existe ou não uma reação maior, uma chance maior ou menor dele ter alguma reação durante a infusão. Mas para algumas medicações, o solvente que é colocado na quimioterapia não é o solvente feito para seres humanos, para entrar no sangue humano. Ele tem alguma base vegetal. Isso pode gerar como se o nosso corpo estranhasse que aquilo ali é algo de fora que está entrando e o nosso sistema imune reagisse. A gente sabendo disso, para algumas químios, para a quimioterapia branca é um dos exemplos, a gente faz alguns medicamentos para prevenir essa reação. E a maioria dos pacientes não tem a reação com o preparo. Ou, eventualmente, quando tem uma reação leve, a gente às vezes aumenta um pouco o medicamento para preparo, para não ter essa reação, né? Não, e entendo, a gente tá preparado para isso, a gente tem uma equipe de enfermagem ali a postos, a gente está na clínica, né? Então a gente prontamente resolve as intercorrências que o paciente pode vir a ter, né? Eu vejo essa preocupação também quando o paciente vai fazer ressonância, vai fazer algum contraste, então trazer essa tranquilidade que a equipe está preparada, né? Para a raridade, se tiver alguma reação mais grave, a gente resolver ali prontamente. Ninguém mais preparado que a enfermagem da quimioterapia para isso daí a gente já sabe, o primeiro sinal, a gente já sabe que o paciente está tendo uma reação, as unidades por si só, a equipe também é preparada. Normalmente, essas reações são super controláveis ali mesmo, sem necessidade de uma intervenção maior. Também não tem necessidade de interrupção do tratamento ou mudança do tratamento. E tem essa troca, a gente fala, teve reação, aí o oncologista acaba aumentando o preparo, aumentando os dias de preparo, aumentando alguma medicação, e tudo é controlável, né? Agora, você falou essas dúvidas que o paciente tem, contato com familiar, contato com bichinho, pet. Como o Daniel falou
uns minutinhos atrás, na segunda semana, que é quando o paciente começa a ter, né, aquela queda da imunidade. Então, a gente dá algumas orientações de evitar ambiente muito fechado, higienizar mais as mãos, cuidados com os alimentos. O que a gente orienta? Tá com o netinho ali? Se o netinho tá meio gripado, resfriadinho, a gente fala para restringir um pouco o contato, não evitar, hoje em dia com o uso da máscara, de repente botar uma máscara para isso reduzir. O pet também, eu acho que contato continua tendo, que o pet é um bichinho, faz parte da família hoje em dia, né? Aquele cachorrinho, gatinho que a gente tem tanto amor ali, também a gente não precisa, não vou pegar mais no meu colo, não vou ficar com ele, não vou dar meu cachorro temporariamente. Imagina. Eu tive uma paciente, vou dar o cachorro para minha filha. A gente, não precisa disso. Não faça isso, não pode. Até não, você vai ficar mais triste ainda, você ficar triste desse bichinho. A gente só pede realmente, não precisa evitar, não precisa segregar o bichinho da sua casa. Só realmente, se você perceber que sua imunidade caiu, apresentar algum tipo de infecção, evitar, de repente, um contato muito maior, mas excluir ele da sua vida, não, né? Quão bruto é o seu pet brincando com você, né? Exatamente. É um pitbull que te morde o tempo todo. Tô brincando, eu adoro pitbull, tá, gente? Mas aquele cachorro que vai te arranhando, ou... Então, a gente tem que analisar e orientar esse paciente. De jeito nenhum, você não vai se afastar do seu pet, mas pode ser que em algum momento durante do seu tratamento você precisa, às vezes, ele não te arranhar, ele não te lamber, como que você vai estar, se apresentar algum quadro infeccioso ou não. É bom evitar. Também com o netinho não tem problema, pode continuar ficando com o netinho em casa. É isso, gente. Chegamos ao final, né, de mais um episódio do Encontros Cast. E gostaria de agradecer a Alia, ao Daniel, a Sabrina. Foi lindo, né? Eu acho que tem bastante informação. O que eu gostaria de reforçar: YouTube, página da Oncologia DOR, também está no Spotify. Vai lá, porque está bem interessante essa nossa conversa. Sabrina, obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi maravilhoso estar com vocês. Obrigado. Obrigada.